Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Fabiano Benassi. E esse é um vídeo rápido, um vídeo de reflexão, um vídeo também com uma prática bem simples, bem específica, para alterar um pouquinho a forma como a gente vê as coisas à nossa volta. Bom, tem duas formas de você pensar como as coisas existem, né? Como as coisas são criadas. Uma delas é através do mundo objetivo para o mundo subjetivo. Então a gente pode dizer, né, como os cientistas falam, do Big Bang, que teve primeiro a explosão, aí depois começou a se formar as constelações, o sistema solar, e depois teve o planeta, aí teve uma combinação ali de uma forma em que pudesse gerar vida, né, condições que pudesse gerar vida, e a vida surgiu e pronto, né, a gente está aqui agora. Estou resumindo, né? Lógico que tem mais explicação do que isso, mas é algo que parte do objetivo, né? do material, né? Do denso para o sutil. E existe uma outra forma de explicar, né? Você pode explicar que existiu uma consciência, né? Essa consciência pode chamar do que você quiser, de Deus, de essência, de unidade primordial, enfim, qualquer coisa que você quiser, né? De Purusha, de Shiva, enfim, o nome que você quiser dar, existe uma consciência lá e a partir dela surgiu e começou a existir todas as coisas. E é interessante pensar dessa forma, né, porque a gente às vezes fica analisando como certo e errado, mas na verdade isso tem muito mais a ver com crença. Mas eu quero na verdade fazer um exercício com você, porque lá no fundo, né, na prática de yoga a gente tem umas escalas, né? Essas escalas, elas são os seus, digamos, níveis de percepção, o quanto você consegue perceber a si mesmo. E uma dessas escalas que a gente tem dentro da prática do yoga são o que a gente chama de nadis. Nadis são canais de energia, são canais por onde circulam o prana dentro do nosso corpo. Você tem, por exemplo, a Kundalini, que é uma força que é como se fosse, pensa na Kundalini como se fosse uma bateria. Né? Você nasceu, você recebeu uma bateria, né, que te dá vida, que te anima, e essa força é a Kundalini, né? Ela está lá na base da coluna. Depois eu vou explicar em detalhes, mas é só para não perder o contexto aqui. E aí depois você também tem os corpos, né, os seus níveis de percepção. Então você tem, por exemplo, os seus sentidos, né, tato, olfato, paladar, visão, audição. Você tem os seus órgãos que percebem esses sentidos, né? Você tem a sua percepção da realidade, né? Do físico, né? Da parede, do sofá, né? Você tem, depois, mais fundo sobre isso, você tem as suas emoções, você tem os seus pensamentos, né? Você tem os seus sentimentos, você tem as suas ideias, né? As suas intuições, você tem as suas aspirações, os seus desejos, as suas vontades. E tá, falei tudo isso, mas o que é sutil e o que é denso em tudo isso, né? O que é objetivo e o que é subjetivo? Então o objetivo, né, o denso, né, que a gente fala dentro da prática, é aquilo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, é o palpável. E é o que não depende, é o que muitas vezes vai atrapalhar você perceber algo por trás daquilo, né? Então, por exemplo, tem uma parede aqui, você não consegue ver o que está por trás dela, né? Se tem uma árvore bloqueando a minha visão, você não consegue perceber o que está por trás daquilo. Agora, o seu pensamento, ele é algo um pouco mais abstrato, um pouco mais subjetivo, um pouco mais... Ele não tem substância. Então, o que tem substância, né? O que tem substância, né? O que é físico, ele tem algo que você consegue lidar de uma forma grosseira. Mas o que não tem substância, você não consegue lidar objetivamente, né? Você precisa, muitas vezes, criar um mecanismo para lidar com aquilo. E por que eu expliquei tudo isso, né? Para chegar agora nesse ponto agora. De novo, né? Vou fazer de novo a pergunta. Você acha que as coisas são criadas de forma objetiva para o subjetivo ou do subjetivo para o objetivo? Por exemplo, você acha que existiu algo grosseiro para depois criar
algo sutil dentro de você, a sua consciência, seus pensamentos, aquilo que você entende que é a sua essência, ou você acha que foi o contrário, existiu a sua essência para depois criar o grosseiro, né, e depois fazer surgir tudo. Não tem uma resposta muito definida nesse sentido, tá? Mas, só para fazer uma reflexão, muitas vezes a gente olha para um objeto, né? Então vou pegar, sei lá, um negócio aqui da minha filha, vou pegar essa panelinha aqui, ó. Então eu pego uma panelinha como essa aqui, que é um brinquedo. A minha filha tem uma ideia do que é isso para ela, né? Ela vê, por exemplo, a gente usa a panela aqui em casa, fazer comida, e aí ela usa isso para brincar, né? Como se fosse fazer a mesma coisa. Então ela tem uma ideia do que é isso aqui. Talvez se você fosse levar para algumas pessoas que não têm panela, elas usam, sei lá, fogão a lenha, alguma coisa assim, elas não iam saber exatamente o que é esse objeto, né? Mas esse objeto ele tem um significado, eu tenho uma ideia do que ele é e para que ele serve e como eu uso ele. Então a ideia que eu tenho dele é subjetiva. Agora, o objeto em si, ele é objetivo, ele é algo palpável, ele é algo que eu consigo lidar com ele, ele é algo que eu consigo pegar. Quando você pratica yoga, você tem o subjetivo, né? A prática subjetiva. Qual que é a prática subjetiva? É quando você está, por exemplo, observando os seus pensamentos. É quando você está imaginando o prana circulando no seu corpo. É quando você está imaginando os chakras dentro do seu corpo. Significa que eles são objetivamente algo que já está lá, ou que já são pré-existentes? Tem duas crenças nesse sentido. Tem gente que acredita que já está lá, tem gente que acredita que não está lá. Eu, particularmente, pessoalmente, eu acredito na ideia de que você tem que criá-los subjetivamente, para que objetivamente eles acabem existindo dentro de você, eles acabem sendo uma coisa que você consegue lidar, né? A palavra, a gente usa a palavra para conversar, para dar significado para as coisas, para entender determinadas coisas, e através da palavra também que a gente começa a construir a nossa relação com as coisas. Então a palavra, ela pode ser uma forma de criar. E um exemplo disso é você pegar suas emoções e nomear elas. Quando você nomeia a emoção, o sentimento, significa que você está dando uma ferramenta para a sua mente lidar com aquilo. Quando você é um advogado, você tem nomes técnicos. Quando você é médico, você tem nomes técnicos. Você vai pegar o corpo humano, tem nomes técnicos usados para partes do corpo, né? E nomes que fazem sentido para você entender como aquela parte do corpo funciona, como ela se encaixa, né? Se está na parte interna, externa, tem nome técnico para isso. Quando você vem para o yoga, você também tem nome técnico. O nome dos asanas, a gente pode dizer que são nomes técnicos, né? Então, Paschimottanasana, né? Uma posição que você faz flexionando o corpo para frente. É um nome técnico. Eu poderia dizer que eu estou alongando a parte posterior. Poderia traduzir como posição da pinça, mas tem um nome técnico. Então, o nome, ou Namarupa, né? O nome das formas que a gente costuma dar para as coisas, é uma forma de se apropriar objetivamente de algo que a gente constrói subjetivamente. Eu não lembro quem falou essa frase, eu vou ver se eu acho que eu ponho nos comentários aqui, mas eu não sei se o mundo existe. Eu sei que a ideia que eu tenho do mundo existe. E quando a gente pratica yoga, muitas das coisas que você tem como ideias dentro de você, daquilo que você é, daquilo que você realmente tem capacidade de fazer, daquilo que você realmente pode alcançar, muitas vezes são ideias, não são a representação do que você realmente pode. Então eu gravei o vídeo anterior de Insight falando do impossível, de realizar o impossível. Né? E esse vídeo, de certa forma, ele vai encaixar um pouquinho com outro vídeo, porque muitas vezes a gente tem que pensar na construção, em construir as coisas do mundo subjetivo para o mundo objetivo. Então você construir o sankalpa, a sua intenção, a sua ideia, né? E aí relacionar isso com a sua vontade, né? Com o seu bhava, com a sua fé, né? Com o seu shraddha, né? Com a sua determinação, com a sua ação, né? Com o seu karma. Karma é ação. O seu karma faz as coisas acontecerem de forma objetivamente.
E o subjetivo é algo que você não consegue lidar muitas vezes porque a gente não tem mecanismos para isso. E para isso que a gente pratica yoga. É para isso que você, na prática de yoga, usa técnicas como respiração, como asanas. Na verdade, o controle é para acontecer subjetivamente e não objetivamente. Quando você controla subjetivamente, você está controlando a sua mente, você está controlando para onde vai a sua atenção, para onde vai apontar a sua energia, as suas decisões, né, as suas ações, as suas escolhas. E aí quando você faz a prática, você entende melhor limitações que você tem, você entende melhor como que objetivamente as suas ideias, as suas escolhas acabam afetando você no dia a dia. E quando você começa a reconhecer isso, se você não viu ainda, vê os vídeos onde eu falo sobre os 5 meios de expressão da mente, você evidencia. E a evidência te dá um conhecimento, faz você perceber aquilo passa a existir para você, e aí você consegue lidar com aquilo. Né? Você começa aí primeiro a sentir, depois você começa a nomear, depois você começa a mudar a direção e o rumo para onde você quiser. Então, esse foi um vídeo rapidinho de insight. Eu queria mostrar um pouquinho, né, falar um pouquinho dessa ideia de objetivo, de subjetivo. Depois, mais para frente, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre umas práticas mais profundas que a gente tem na prática no yoga, né, que envolve visualização, que envolve o movimento do prana dentro do corpo, as nadis, né, que são os canais energéticos por onde circula o prana, que envolve os chakras, né? Então a palavra chakra significa círculo, roda, só isso, né? Não é energia, não é círculo de energia, é só círculo, né? Então envolve os chakras, envolve Kundalini, né? Então Kundalini como uma força também, né? Muitas delas podem ou não ser associadas com algo do seu corpo, né? Mas eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso, e esse vídeo vai servir como uma espécie de introdução para isso e de dar uma ideia de entendimento, né, desse sutil e objetivo, de denso, né, que a gente tem dentro da prática do yoga. Então, eu vou ficando aqui, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Se você gostou, curte, deixe seu comentário e até amanhã. Namastê.